Eu acho que agora você já consegue trazer argumentos muito fortes, trazer argumentos muito reais para algumas coisas, mas eu quero te explicar o problema disso aqui. Eu vou dar uma pausa de falar de Brasil e eu quero falar de mundo com você. O que o mundo está fazendo, o que o mundo fez, para você entender a importância de investir em educação. Principalmente porque as pessoas falam, tem que investir em educação, tem que investir em educação. Muita gente acha que esse papo é só uma repetição, sabe? Ah, todo mundo fala que tem que investir em educação, então também vou investir. Vamos lá. Primeiro, investir em educação é a saída para tudo? Obviamente não, mas é a saída para muita coisa. Por quê? Porque o mundo fez isso. E se você não sair, você vai ficando para trás. Eu vou te explicar duas lógicas que são fundamentais. Vamos lá. Quando eu falo investir em educação, e não há problema nenhum no que eu vou falar, então a ideia era muito. Só que a partir de 1970 o mundo trocou de lógica. O mundo passou a viver uma lógica, que é a lógica da terceira revolução industrial. Tá? Agora eu vou deixar uma coisa aqui que eu acho que você já sabe o que é, mas eu quero fazer um suspense. A partir da terceira revolução industrial, a gente passou a falar em qualidade e não mais em quantidade. Então, qual é a lógica de pensamento pós-1970? Não é que você tenha que fazer muito de uma coisa, mas é que você tenha que fazer versões com qualidade. Mas é que você precisa fazer versões melhores. Aí você me pergunta assim, mas Jansen, e se o país tiver, por exemplo, ainda pessoas analfabetas, pessoas que precisam de escola, ou cidades sem escola, ou estados com poucas universidades? Se isso ainda acontece, isso é um exemplo de retrocesso assustador. Isso é um exemplo de um atraso que a gente tem que combater, a gente não pode dormir sem combater. Essa é a questão. Não dá para você dormir sem dar falta em quantidade. Se crianças analfabetas forem analfabetas porque falta escola, fisicamente falando, o governo não deveria dormir sem resolver isso. Se tem lugares no Brasil que não existe hospital, não dá para o governo dormir sem resolver isso. Mas é importante que as pessoas comecem a enxergar a educação não como uma fábrica de fazer mais escolas ou mais universidades, mas que elas possam fazer sempre escolas melhores, universidades melhores. É isso que os países que mais crescem no mundo vêm fazendo. Eu vou te explicar aqui um esqueminha que vai fazer você entender definitivamente. Tá pronto, Edu? É um esquema que mexe com a gente. Você tá pronto? Desde a terceira revolução industrial, Edu, quando eu falo em qualidade, é o seguinte: o que mais dá dinheiro no mundo agora é tecnologia. Lançar tecnologia desde 1970 passou a ser aquilo que mais dá dinheiro no mundo. Mais dá dinheiro no mundo. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo, tá? Como é que funciona o mundo hoje? É simples. Quem lança tecnologia ganha dinheiro. E esse dinheiro precisa ser investido em pesquisa para se descobrir o quê? Novas tecnologias. E assim conseguir ganhar dinheiro. Tá? Sendo, gente, que tecnologia nada mais é do que uma informação nova. Ou um novo modo de fazer alguma coisa. A gente chama isso aqui de ciclo da terceira revolução industrial. Uma era em que quem ganhava mais dinheiro no mundo não era quem fazia mais, mas era quem fazia melhor e inventava novas coisas. Só para você ter um exemplo. Um exemplo. Edu, pensa em qualquer produto que a pessoa... Às vezes você fala assim, então vamos vender produtos mais caros. Mas aí você não consegue vender para todo mundo. E o mercado chegou numa hora que ele estava travado. Até que as pessoas começaram a lançar coisas novas. Você sabe por quanto foi vendido o WhatsApp? Isso é uma pergunta interessante. O WhatsApp é um aplicativo irado. Mudou a vida das pessoas. Mudou a forma como as pessoas se comunicam literalmente. Alterou a velocidade das informações, enfim, uma série de coisas. Mas o WhatsApp nada mais é do que uma pesquisa em software e o desenvolvimento de um novo aplicativo, certo? Você sabe por quanto foi? Não faço ideia. Sabe não, Edu? Alguns milhões, alguns bilhões. O WhatsApp foi vendido por 19 bilhões de dólares. Hoje ele estaria valendo algo em torno de 85 bilhões de reais. Lembrando que cada bilhão vale 1.000 milhões. Henrique, 19 bilhões de dólares por um aplicativo. É um troco de pão, né? É um belo troco de pão. É um belo troco de pão. Aí você fala assim, então qual é a lógica? A lógica é você
pegar esse dinheiro, investir em pesquisa e fazer o quê? Cada vez mais tecnologia. Só que aí vem a grande pergunta, Edu. Sabe qual é a grande pergunta, Edu? Qual? Quem descobre a nova tecnologia? Sabe quem descobre? O que a gente chama no mundo de tecnopolos. São áreas de produção de tecnologia. O Brasil não tem tecnopolo. Ele só tem um tecnopolo que foi feito em São Paulo em 2016, está crescendo. No Brasil, os tecnopolos são as universidades. As universidades brasileiras são os nossos tecnopolos, são elas que fazem tecnologia. Quando vocês passarem na faculdade, agora no final do ano vocês fazem o Enem, em janeiro vocês estarão se matriculando no SISU, para ano que vem começar a faculdade. Vocês vão ver que dentro das universidades públicas tem várias empresas. Várias empresas, porque é lá que as universidades, lá que as empresas entram para descobrir tecnologia no Brasil. Fora do Brasil, essas empresas muitas vezes entram em laboratórios. No Brasil, quem faz pesquisa são as universidades. Logo, Edu, vê se você compreende agora. O que significa congelar a verba da educação? Para a pesquisa. Parar a pesquisa. Sendo que o mundo cada vez mais está fazendo o quê? Acelerando a pesquisa. Aí vem a notícia que o Brasil está fazendo o quê? Congelando essa verba. Então, quando eu falo de educação, gente, eu não quero que você pense que eu estou aqui falando que, sim, nós temos que alfabetizar todo mundo. Não é isso que o mundo faz. Se tem alguém para alfabetizar, pelo amor de Deus, que alfabetize logo, porque isso é um absurdo. O que eu estou falando é você ter um tipo de formação, de uma qualificação assustadora, a ponto da pessoa poder descobrir uma coisa nova e lançar novas marcas. É disso que eu estou falando. Isso aqui que respira. Um exemplo para você. Vamos fazer logo o merchan, tá? Edu, quanto você acha que uma empresa de shampoo das grandes investe em pesquisa? Só faz shampoo. Sei lá, Shampoo, lâminas, condicionadores, cremes. para eu chutar um número aleatório, Nem o que eu imagino? Sei Nem lá, precisa, acho que é uma coisa que a gente nunca para pra pensar. eu não consigo fazer uma ideia, Você sei não lá, entende. 1 milhão, 3 É. milhões. A P&G, uma grande empresa. Só no setor de pesquisa, ela investe 10 milhões, Edu. 10 milhões. Dia. Por dia. Por dia? Por dia. Sabe a Toyota de carro? Ela investe 1 milhão por hora. Eu quero que você entenda qual é o nível que o mercado está brigando, Henrique. Tem empresa de shampoo botando 10 milhões por dia, Henrique. 10 milhões por dia. E a gente está congelando verba. Gente, eu quero que vocês entendam isso. Essa lógica mudou desde os anos 70. A gente está em 2018. Não é possível que a gente não enxergue que congelar isso aqui é travar o crescimento do país como um todo. Como um todo. E aí quando você acha que não pode piorar, você descobre o seguinte: o mundo não vai ficar girando isso aqui para frente e mais nada acontecer. Nós já podemos falar de quarta revolução industrial. Deixa eu só te explicar uma coisa que eu tenho até orgulho. Esse Internet of Things, a internet das coisas. Por que ela está chamando de coisas? Porque a quarta revolução industrial, ela é a revolução das máquinas. Ela é a revolução do que a gente está chamando de inteligência artificial. Eu só não sei se você sabe, a gente estava até debatendo outro dia aqui, né, Henrique? O quanto a inteligência artificial está evoluindo e o quanto isso está mudando a nossa vida. Tá? Só para você ter uma ideia, basicamente uma inteligência artificial ela é uma máquina que é capaz de aprender. Basicamente é isso. É uma máquina que aprende. Ela pega o exemplo do que a gente faz e literalmente aprende. E ela começa a repetir e a aprimorar aquilo sempre. E algumas inteligências artificiais, por mais louco que isso pareça, elas estão dando entrevistas, inclusive entrevistas muito interessantes, de uma máquina e uma pessoa conversando e a máquina dando respostas não programadas. Ela ouve o que a pessoa fala e responde como se tivesse alguém pensando. E assim, eu não quero falar de uma coisa que está acontecendo na China. Eu não quero falar de uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu quero falar de uma coisa que acontece no Brasil. Tem uma máquina especial chamada Watson, que é uma inteligência artificial da IBM, talvez a mais famosa do mundo, que ele já faz, tem banco brasileiro que não tem mais atendente. Você acha que está pedindo ajuda para alguém, é só uma máquina, tá? O Watson, ele trabalha junto com médicos. Sabe o que ele faz, Henrique? O médico, ele chega, aí vem o paciente, aí ele faz uma análise, manda para o Watson.
E o Watson compara com todos os casos já registrados de câncer, por exemplo. E aí ele acha qual é o caso mais compatível com o diagnóstico do médico e ele busca em todos os casos de câncer já registrados no mundo qual foi o melhor tratamento e indica para a pessoa. A chance de cura aumenta ridiculamente, porque ele consegue consultar todos os casos. Hoje, para uma pessoa aprender no mesmo ritmo que o Watson, ela deveria estudar 30 horas por dia. Então a gente já entrou na casa do impossível. 20, 24 horas já era impossível, ninguém estuda o tempo todo. Mas hoje já seria 30 horas por dia. Esse é o ritmo de evolução dele. 30 horas de estudo por dia, se a gente quisesse acompanhar. Então a gente está falando de uma era que os robôs vão começar literalmente a substituir pessoas. Tem uma China que no final dos anos 70 vai passar por uma grande reforma, mais precisamente em 1978, uma chamada reforma Deng Xiaoping. E essa reforma, ela vai ter um projeto de longo prazo. É um projeto de duplicar, triplicar, quadruplicar PIB, é um projeto de investir em educação, em indústria, infraestrutura, tudo, e são projetos de décadas. Só que, como o tempo passa rápido, as décadas passaram e a China cresceu e cresceu muito. E aí, no meio desse processo, ela vai ter uma fase em que ela vai atrair indústrias do mundo inteiro, principalmente dos países ricos, com um grande destaque dos Estados Unidos. Então a China era um país que estava começando a mudar, estava crescendo, tinha uma mão de obra imensa, muito barata, era fácil produzir na China. Então muita gente mandou a indústria para lá. Vários produtos são feitos na China. A gente inclusive chamou esse momento de fenômeno Made in China, o momento em que as coisas eram feitas na China. E assim, ela ficou, mas numa forma meio de: olha, produto chinês não é muito bom, tá? Produto chinês é barato, mas ele não é muito bom. E é por isso que ele não incomodava ninguém. Mesmo barato, sendo pior, as pessoas falaram: não, ele nunca vai chegar a competir com a gente. A grande questão é que, principalmente nessa década que a gente está vivendo, a China trocou essa ideia de Made in China, ela trocou essa ideia de: eu quero produtos que sejam feitos na China, e ela passou a assumir uma ideia de produtos desenvolvidos pela China, tecnologias feitas pela China. E a gente está vendo que isso está dando um grande efeito. Só para você ter uma noção, ela continua fazendo produtos mais baratos, ela continua com uma mão de obra muito abundante, ela continua com uma mão de obra mais barata que a dos países ricos, só que essa mão de obra está estudando muito, só que essa mão de obra está se modernizando, só que essa mão de obra está fazendo a China criar cidades com um grau de tecnologia imenso. Você precisa ver como está Hong Kong, você precisa ver como está Xangai, você precisa ver como está Pequim. São centros que você fala: nossa, isso parece Tóquio, isso parece Nova York, as nossas antigas referências de grandes cidades. Então foi uma evolução muito rápida desse ano. Só não pense: os europeus começaram a ir para a China, os chineses foram aprendendo com essas empresas porque eles obrigavam as empresas ocidentais a irem para lá. E isso vale para tudo. Isso vale para tênis, isso vale para roupa. Eles vão fazendo cada vez com mais qualidade. Então a próxima empresa que chega fala: olha, eu já tenho aqui montado para você. Uma fábrica com um modelo, com uma máquina, com tudo. Você só vem aqui e ocupa. Né? Usa a sua marca. Só que, em troca, os chineses vão aprendendo. E a qualidade deles vai melhorando. Então hoje a China não é mais um país que é sinônimo de produto vagabundo. Né? Hoje a China é sinônimo de produto de altíssima qualidade. O celular que você está usando para assistir essa aula, o computador que você está usando para assistir essa aula, provavelmente tem um chip chinês. Ou um chip que foi fabricado na China, que foi produzido na China. Porque não tem como competir se não for produzido na China. Não tem como competir, né, se não for produzido na China. Porque agora a China é sinônimo de altíssima qualidade. Sinônimo de altíssima qualidade. Você viu esse PIB crescendo? O que é sinônimo de altíssima qualidade? Por que há uma altíssima qualidade, né, desses produtos chineses que foram crescendo de modo bastante significativo? Porque a China decidiu, desde a época em que ela começou a crescer, que ela ia investir todo ano 20% do PIB dela em educação. Só que imagina você investir 20% do que você ganha em educação e você ganha R$1.000 no primeiro ano, R$2.000 no segundo ano. No primeiro ano você só vai investir R$200 em educação, no segundo ano pode ser algo descomplica, né? Dá menos R$200. Mas no segundo ano você pode investir R$400. No terceiro ano você ganha de novo agora R$3.000, R$5.000, R$10.000. É a China. A China está ficando mais rica. A China está ficando cada vez mais rica. Então, depois de investir 20% do PIB, chega um determinado momento em que você está milionário e você vai investir milhões em educação, bilhões em educação, trilhões em educação. E aí você não precisa só assinar o Descomplica, você pode assinar o Descomplica também, né, que continua baratinho, mas pode fazer Harvard,
né? Pode viajar para o mundo, né? Pode investir em educação em alta escala. Imagina investir 20% do seu PIB de maneira consistente. O Brasil podia ter feito isso durante 20 anos. Durante 20 anos investir em educação. Eu tenho até um orgulho de falar disso no Dia dos Professores, né? Então, em pouco tempo, a China ultrapassou os Estados Unidos em número de engenheiros, em número de faculdades, em tecnologia. A China está vocacionada a criar a maior quantidade possível de programadores, a dar aula de matemática para todo jovem chinês que aprender ou que quiser aprender a ser programador. A China tem, ela própria, vários vales do silício. Os Estados Unidos têm o Vale do Silício lá na Califórnia, né? Os chineses estão vendendo, tem dezenas de vales do silício. Porque os chineses se deram conta também, né, de que se no passado a riqueza era petróleo, era minério, né, era controlar riquezas físicas, já está muito claro, todos vocês já viram aí o dilema das redes, né? Que o petróleo do século XX, do século XXI, o petróleo atual, são os algoritmos. O petróleo atual são as informações que os chineses estudam até a exaustão desde 600 a.C., quando o exame de serviço imperial civil foi aplicado pela primeira vez. A educação sempre esteve no centro da busca chinesa pelo desenvolvimento e dominação econômica. De fato, o respeito do país pela educação vem desde os dias de Confúcio, considerado o criador das raízes do sistema educacional chinês, baseado no rigor de sendo um país populoso, mas com poucos recursos. O rígido sistema de educação chinês, que preza a memorização e o trabalho duro, garante ser justo e dar crédito a quem merece. Essa noção de alcançar qualidade e recompensas por meio da competência acadêmica moldou uma geração de pais como Wang Zijie, que acredita que a educação de uma criança nunca deve ser comprometida. Ao passo que a gigante economia chinesa continua a crescer, há uma crescente tendência de pais de classe média buscando matricular seus filhos em aulas de enriquecimento. Entre eles está Wang. De um ponto de vista econômico, os chineses acreditam que não importa o quão pobre você nunca pode ser tão duro quanto a educação. Estou disposta a sacrificar o meu tempo pelo futuro da minha filha. No encerramento da reunião anual do parlamento chinês, o novo presidente Xi Jinping não deixou dúvidas. Ele defende o que chama de renascimento da grande China, lembrando a grande civilização que os chineses construíram no passado. Ele prometeu trabalhar pela redução das desigualdades e pelo crescimento da classe média chinesa. No plano militar, anunciou que vai aumentar a capacidade defensiva do país. Ao primeiro-ministro Li Keqiang coube a promessa de combate à corrupção. Ele reconheceu que seu grande desafio será contrariar os interesses de uma elite que nos últimos tempos acumulou riqueza e poder às custas da população. Segundo afirmou, o dinheiro economizado com o corte de privilégios será utilizado na melhoria das condições de vida da população. O combate às desigualdades leva em conta o fato de que mais de 10% da população do país, cerca de 150 milhões de pessoas, ainda vivem com apenas $1 por dia, ou seja, abaixo da linha da pobreza estabelecida pela ONU, que é de $1,25. No outro extremo, a China responde hoje por 12% do consumo de artigos de luxo, número que deve chegar em breve a 20%, quando considerados automóveis, roupas, perfumes e outros produtos de marcas internacionais. A educação é uma das armas utilizadas pela China para consolidar o seu império. Dá para acreditar que em pouco tempo eles terão mais estudantes de nível superior do que toda a população brasileira? Os números do investimento da China em capital humano são de tirar o fôlego. A cada ano, o país aplica $250 bilhões só no ensino médio e superior. Em uma década, a China quadruplicou o número de graduados e hoje forma 8 milhões de jovens por ano. Até a década de 90, apenas 1 em cada 6 chineses de 17 anos concluíam o ensino médio. Agora 3 em cada 5 terminam essa etapa. O país espera chegar a 195 milhões de formandos no ensino superior até 2020, enquanto os Estados Unidos, na mesma época, terão 120 milhões. A cada ano, 300 mil estudantes chineses vão estudar no exterior, a maioria nos Estados Unidos.
O contingente de alunos chineses nas grandes universidades americanas é cada vez maior, mas eles também se espalham por outros continentes, frequentando cursos que vão de medicina às novas tecnologias. A maior parte retorna para a China, levando o conhecimento adquirido a fim de contribuir para o desenvolvimento do país. Guangzhou, Shenzhen, Xangai. As cidades chinesas hoje são verdadeiros símbolos do capitalismo e nem parece que ficam num país onde a política ainda é controlada pelo Partido Comunista. Shanghai, em mandarim, sob o mar. A maior cidade do mundo, com 23 milhões de habitantes, também se transformou em um importante centro financeiro, de comércio, tecnologia e também da indústria do luxo. Com uma história milenar repleta de guerras, disputas entre dinastias e ocupação colonial, Xangai se tornou um forte polo de atração no Oriente ao longo dos séculos. Nas últimas décadas, a vista da cidade, especialmente a noturna, com a profusão dos anúncios coloridos, se transformou na imagem do crescimento da economia chinesa. 才把我和我弟弟接到了上海。接到了上海之后，我来到上海之后，我是觉得我们的生活是越来越好的。China changed suddenly, in a sudden. I said, in the United States or in England, you developed your modernization and industrialization for 300 years, but we only in 30 years. So our parents usually are peasants or farmers. Suddenly they said modernized. So we have a lot of pressure from our heart. In the past 30 years, we still considered we get something new. The first thing is the open-minded. Try to learn the best things from the world. Millions of people study in the other countries. We open our door. Try to learn the latest technology, latest educational ideals. Try to learn the successful experiences from all the countries. Because before Cultural Revolution, we only learn from the Soviet Union. But now we learn from the world. From 90... Eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele tem uma grande sacada. Qual é a grande sacada? Eu vou criar um grande projeto e, segundo esse projeto, nós vamos pegar algumas economias asiáticas e vamos torná-las tão dinâmicas, que os outros países vão olhar para aquele exemplo e vão falar: caramba, eu quero ser capitalista. E esse é o plano dele. Só que seria muito fácil pegar uma economia já pronta e melhorar, a exemplo do Japão. O Japão já tinha um certo grau de desenvolvimento. O Japão já tinha sua indústria, já tinha um histórico de produção. Então pegar o Japão e melhorar é bom, óbvio, mas não resolve. Ele precisava de um grande exemplo. E aí que ele pega 4 países, né? Você vai ver que um deles não é país hoje, mas vamos entender assim como 4 países. E ele pega essas 4 e vai transformar em grandes potências. Só que o interessante é como esses 4 países estavam no momento em que os Estados Unidos chega. Quando ele chega, ele encontra um país tipicamente agrário, com mão de obra barata e não qualificada, sem grandes riquezas naturais, sem petróleo, sem mercados de grande valor. E aí você pensa assim: caramba, esses países serão os tigres asiáticos? Sim, esses países. Quais são esses países? A gente fala em Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, que hoje faz parte da China, por isso que eu falei, e Singapura. Pessoal, olhando esses 4 países na época, e aí a gente pensa em década de 60, ninguém acreditaria no sucesso que eles alcançariam. Mas aí o que os Estados Unidos faz? Através da ajuda japonesa, com uma transferência tecnológica, e eu já vou explicar isso para vocês, qual é esse processo de transferência tecnológica, ele consegue pegar essas 4 economias e desenvolver de tal modo, que elas se tornam verdadeiras ameaças a outras economias. E aí o nome tigres asiáticos passa a fazer sentido. Por quê? Porque a ideia do tigre é escolher um animal de grande agressividade.
Porque esse era o plano, pegar essas economias e transformá-las em potências industriais tão agressivas que elas começariam a incomodar grandes potências. E esses tigres começam a desenvolver tanto, que eles começam a chamar a atenção do mundo para aquilo. Gente, olha como é que um projeto capitalista pode desenvolver um lugar. Esses países, eles eram rurais. Esses países, eles eram ligados muito à mão de obra pouco qualificada, salários baixos, qualidade de vida baixa. Olha o que está acontecendo com eles. Eles viraram grandes potências regionais. E agora eles estão chamando a atenção do mundo com um modelo chamado de plataforma de exportação. Agora nós vamos falar da importância lógica de transferência de tecnologia e, principalmente, vamos caracterizar esse modelo plataforma de exportação. São dois pontos interessantíssimos para você entender não só o surgimento dos tigres asiáticos, mas também dos novos e dos novíssimos tigres e talvez mais tigres que talvez surjam aí numa nova lógica, mas você vai entender. A ideia da transferência tecnológica é bastante simples e teve grande apoio do Japão. Lembre que o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, vira grande aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, promove o chamado milagre japonês e reconstrói o Japão pós-Segunda Guerra. Então isso ligou muito os dois e o Japão passa a ser um grande braço americano na atuação da Ásia. Nesse contexto, o Japão ele serve muito nessa ideia da transferência tecnológica. Vamos entender o seguinte. O Japão ele começa a se industrializar já com um foco mais à frente, com um foco mais tecnológico. O mundo, na década de 60, já começava a cheirar a tecnologia que seria a terceira revolução industrial. O mundo ele já começa a produzir algumas coisas com maior grau de especialização, com maior grau de estudo, o que já indica um novo caminho da indústria, que esse caminho é o quê? Produtos com alto valor agregado. Vou te dar um exemplo. Repare como é que as coisas elas vão se equivalendo e sendo importantes. E aí que os Estados Unidos faz um grande processo com o Japão. Qual é? Japão, eu vou deixar com você as indústrias de alta tecnologia. Eu vou deixar porque você tem a mão de obra qualificada, você merece, você estuda, você vai ganhar um dinheiro. Agora, essas suas indústrias simples, que você não pode abrir mão, ninguém pode abrir mão, elas serão transferidas para países mais pobres. Por quê? Porque ela vai ajudar no desenvolvimento desses países pobres, que vão conhecer o que é uma indústria, que vão começar a entrar na ideia da produção, do transporte, da entrega, na ideia do just in time, já na década de 70. Então o que acontece? Eu preciso disso. Vamos fazer o acordo. Você fica com a tecnológica e passa a comprar os produtos simples desses países mais pobres que vão produzi-los agora. E aí o Japão adere a essa ideia junto aos Estados Unidos e começa a transferir algumas atividades muito simples para os tigres asiáticos. E aí o Japão fica com a tecnologia e compra os produtos dos tigres asiáticos. Isso faz total sentido com o modelo de industrialização que esses tigres assumiram, chamado de plataforma de exportação. Outra crítica é que eles importavam pouco. Ou seja, não existia aí uma clara preocupação com a população local. Existia sim um interesse em exportar, e isso é um pouco de crítica. Mas, no grosso modo, essa plataforma de exportação permitiu que os tigres asiáticos crescessem muito. Crescessem tanto, que eles começaram a usar esse dinheiro da exportação para se desenvolver. E esse desenvolvimento dos tigres permitiram que eles respeitassem e reproduzissem a lógica japonesa. Como assim? Eles começaram a melhorar tanto que eles começaram a pegar algumas tecnologias próprias e aplicar nos produtos. E depois de um tempo, eles já não queriam fazer aqueles produtos mais simples iniciais, tipo a pasta de dente que a gente falou. Eles já não queriam fazer isso. E aí, sabe o que eles fizeram? Começaram a passar essa tecnologia para outros países. Essa lógica criará novas áreas de atuação que a gente já vai falar para vocês quais. Vamos falar agora dessa lógica de transferência que a gente acabou de ver. Obviamente, os tigres asiáticos não ficariam parados no tempo produzindo aqueles primeiros produtos que eles receberam do Japão. Eles, obviamente, desenvolveriam. E a gente começou a perceber isso já na década de 70, numa rápida evolução dos tigres, e começou a surgir uma pergunta que é a seguinte: e se os tigres não quiserem mais produzir esses produtos tão simples, de tão baixo valor, de tão baixa lucratividade? Se eles quiserem produzir coisas melhores? E é nessa lógica que aí já na década de 80 existe uma fortíssima transferência dos tigres para os chamados novos tigres, que eram aquelas economias asiáticas que estavam ali assistindo a evolução dos antigos tigres, assistindo o modelo capitalista realmente funcionando dentro dessa lógica de desenvolvimento e recebendo essas indústrias ainda mais simples. E quem são esses novos tigres? Malásia, Indonésia e Tailândia. Esses três países vão receber essas indústrias dos novos tigres e vão ter uma taxa de crescimento acima de 5% ao ano, o que foi uma grande surpresa para eles. E essa taxa de crescimento fez com que eles ganhassem certa projeção, melhorassem ainda mais a visão do capitalismo na região
E vale a gente lembrar que, como a gente está pensando em década de 80, nesse ponto, o Japão já está totalmente recuperado da Segunda Guerra Mundial, os tigres asiáticos já são economias representativas, a União Soviética está em crise e o capitalismo está coroando a sua glória nessa década de 80. Tanto que o mundo já assume o neoliberalismo, então as empresas começam a atuar fortemente. Então o mundo é muito favorável à economia nesse exato momento. O capitalismo está grande no mundo e é nesse ponto que o crescimento dos novos tigres faz com que esses três se desenvolvam numa velocidade também bastante considerável, a ponto deles chegarem já no final da década de 90, pensando o seguinte: já não quero fazer produtos mais simples, já não quero fazer produtos de tão baixa lucratividade, assim como aconteceu com os antigos tigres. E aí o que eles fazem? Começam também um processo de transferência tecnológica. E essa transferência tecnológica hoje alcança países que antes sequer sonhavam com essa possibilidade de se tornar industriais. E quem são esses países? A gente começa destacando muito as Filipinas e o Vietnã, recebendo bastante indústria, o Vietnã já sendo inclusive questão de prova, porque assim como a China, o Vietnã era um país socialista, declarado, que hoje vive uma proximidade com o socialismo de mercado, que é essa ideia de continuar com raízes socialistas e receber atividades capitalistas. As Filipinas se desenvolvem e outros pequenos países entram nessa roda, nessa lógica. E a gente começa a falar, inclusive, de Camboja, a gente começa a falar de Laos, a gente começa a pensar em regiões mais interioranas da China, recebendo essa lógica dessas indústrias. O que nos leva a crer que talvez o desenvolvimento dessas regiões possibilite o surgimento de ainda novas áreas na Ásia que podem receber essas indústrias e mostrar um crescimento econômico bastante relativo, assim como foi nos casos dos outros tigres. Agora que a gente conhece bem a lógica, vamos tentar falar um pouquinho mais de cada tigre para você conhecer bem esse assunto. Vamos falar em especial daquele que é o maior tigre asiático. Vamos falar da Coreia do Sul. A história da Coreia do Sul ela já começa a tender para o lado americano logo no pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a Guerra das Coreias, que vai de 1950 a 1953, ela foi a primeira guerra da Guerra Fria. Durante esse período bipolar dos Estados Unidos e União Soviética, a Guerra das Coreias acabou sendo aquele primeiro enfrentamento. Nesse sentido, houve uma grande ruptura. O Sul, claramente apoiado pelos Estados Unidos e pelas tropas da ONU, enfrentaram o Norte, também apoiado pela União Soviética e pela China, já com parte importante. Nesse ponto, o laço entre Estados Unidos e Coreia do Sul já estava criado. Isso vai facilitar muito na escolha da Coreia para tigre asiático, na escolha dela como um grande polo centralizador dos tigres asiáticos, e isso acaba sendo muito importante. E a Coreia do Sul, ela é um enorme destaque hoje, tanto que muitos falam que não sabem se a Coreia do Sul é aquele emergente, né, mais desenvolvido, ou se ela é o desenvolvido mais emergente. O que eles querem dizer com isso? Que ela alcançou níveis muito parecidos com países de ponta, países considerados desenvolvidos. Então, embora ela esteja no grupo das economias emergentes, aquelas economias que estão subindo, ela já tem índices muito interessantes. E a Coreia do Sul, ela começa, obviamente, num projeto de grande cópia, né? Ela pega o que dá mais certo e começa a reproduzir. Ela começa